Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Primeiro vídeo gravado de 2024, então primeiramente feliz ano novo, galera. Estamos aí para mais um ano que eu espero que eu consiga fazer vídeo, né? Porque ano passado foi bem caótico, se vocês não lembram eu vou deixar aqui em cima porque foi tão caótico. Mas o primeiro vídeo que eu decidi gravar foi esse de biologia e veterinária, explicando as diferenças e similaridades. Muita gente me pergunta, inclusive, o que devo escolher, biologia ou veterinária? Gente, eu não sei, eu não posso escolher por vocês, o que eu posso fazer é guiar fazendo vídeos. Então esse vídeo é um deles, eu vou fazer mais alguns só sobre biologia e só sobre veterinária, então aguardem os próximos vídeos se vocês ainda ficarem com dúvidas, mas esse vídeo é para ajudar. Minhas redes sociais estão sempre aqui do lado se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui embaixo para isso. Tem o Pix do canal aqui na tela para ajudar, para vocês me ajudarem a criar conteúdo, né? E é isso, bora pro vídeo. Vai ser um vídeo longo, tá? Já aviso. Bom, claro que eu vou falar um pouco da minha experiência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Claro que isso muda de estado para estado, de cidade para cidade até, e de faculdade para faculdade eu vou falar um pouco isso mais pra frente. Então esse vídeo é um geralzão de experiência e o que eu aprendi ao longo do tempo. Não é necessariamente a verdade absoluta, até porque, de novo, cada curso muda, por exemplo, a grade. Então eu não tenho como controlar isso. E também tem um tempo que eu fiz, né, veterinária, e tô quase me formando em biologia, então pode ter mudado algumas coisas aí, atualizando pelo caminho. O que eu vou falar aqui sobre biologia é mais biologia geral, tá? Eu faço biologia mais focada em marinha, inclusive é minha área favorita. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre biologia marinha, mas essa daqui é biologia no geral. Tipo, ciências biológicas, né? Não é nem biologia que chama. Uma coisa meio óbvia, mas que eu tenho que falar pra alertar todo mundo, é que como são dois cursos que mexem muito com a vida, né? Com os seres vivos, independente de serem pessoas ou animais, você tem que estudar muita parte de vida, claro, né? Então, biologia, que você vai aprofundar, você não vai estudar só a biologia de escola, você vai estudar química, física até, e claro, as matérias que derivam disso. Então, bioestatística, bioquímica, enfim, biofísica, um bando de matéria que deriva dessas, porque tem tudo a ver com vida. Claro que você não vai estudar física, tipo, geralzão, dependendo da faculdade, tá? Eu tive que estudar depois. Mas você também vai estudar mais focado em seres humanos, então como é que funciona o organismo. Então tem muitas matérias que eu considero super legais porque são bem básicas, então assim, você tem que aprender, você tem que passar por isso. Então se você tem dificuldade ou não gosta, se prepare. Os dois cursos são áreas muito amplas, então você consegue 1001 profissões ali dentro desses dois cursos, mas eu vou falar mais o geralzão, né, como eu expliquei, e tirar as principais dúvidas, pelo menos que eu consegui, assim, elaborar, coletar os dados e elaborar esse vídeo, os pontos principais. Então vamos falar os cursos na ordem que eu fiz. Primeiro foi veterinária. Então veterinária é uma área da saúde, medicina veterinária é uma área da saúde. Então você pode trabalhar inclusive nisso, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas você pode se especializar na parte mais comum, né? Você pode trabalhar na área mais comum, desde pequeno porte, ou seja, cachorro e gato, até clínica de exóticos, silvestres, enfim, selvagens. Então você pode trabalhar com coelho, porquinho da Índia, aves no geral, até megafauna. Então você pode sim ser veterinário de rinoceronte, de elefante, inclusive é muito legal essa área para zoológico, para quem se interessa, porque o pessoal que trabalha em zoológico tem que saber de tudo. Então assim, você atende desde um pavãozinho até uma girafa. Isso é muito legal. Sem contar o trabalho em aquário. Então você pode ser especialista em tubarão, elasmobranquio no geral, né, tubarão e arraia. Você pode ser especialista em outros peixes, então tem cirurgia até para peixe. Isso é muito legal. Você pode ir desde clínico, ou seja, aquele que cuida no geral, até cirurgião especialista em peixe. Isso é incrível, sério. O veterinário eu acho que tem uma área muito legal em relação a isso. E vai no seu gosto, né? E também do seu estudo, porque é muito difícil. E também tem as áreas menos óbvias que o pessoal não vê tanto quando entra em veterinária, porque está sempre focado ali nos bichos, em mexer em bichos, que é vigilância sanitária, que é muito importante, inclusive, produção animal. Então toda vez que tem, sei lá, uma granja, um lugar que abate carneiro, que abate vaca, sempre tem que ter um responsável técnico de veterinária. Então ele é o responsável pela saúde dos animais, até porque isso influencia na saúde humana, né? Porque a gente consome esses animais. E claro, também tem laboratório, né, diagnóstico, essas coisas todas por trás dos panos que geralmente a gente não vê, porque a gente está sempre lá com um veterinário de clínica, né, por exemplo, para vacinar o bicho, para fazer exame de sangue, mas tem também atrás, né, a parte do laboratório, que também é bem legal. Agora que muita gente quer saber, ganha bem? Depende. E não, ainda não entramos na área de biologia, mas também essa resposta é para tudo. Tem veterinário de pequeno porte, que geralmente é o que menos ganha, porque é o mais comum, né? Que ganha super bem, porque atende milhões de pacientes por dia.
E veterinário de clínica geralmente ganha mais com vacina. Então, porque nem sempre vai ter uma cirurgia, nem nada disso, até porque cirurgias são caras, o material é caro. Então nem sempre o veterinário vai ficar com aquele valor todo. Mas o que mais ganha, infelizmente, é vacina mesmo de clínica. Mas é aquilo, quanto mais especialista você for, mais você pode valorizar seu trabalho e ganhar mais. Então, por exemplo, um veterinário de cachorro e gato não ganha tão bem, na teoria, tá, gente? Claro, depende muito da jornada de trabalho, enfim, tudo isso. Quanto um veterinário de periquitos, um veterinário de tartaruga, sabe? Porque quanto mais especialista, mais você valoriza o seu trabalho, mais curso você faz, mais você pode cobrar em cima disso, porque você estudou, entre muitas aspas, tá? Mais, porque você foi se especializando mais, isso vale para tudo. Um cirurgião geral, não, deixa eu dar outro exemplo de pessoas. Um médico clínico, teoricamente, ganha menos do que um especialista em sei lá o que, cirurgia plástica, por exemplo. Então, assim, é a mesma comparação. Não tô querendo desvalorizar ninguém, tá? Só tô falando a realidade, porque quanto mais especialização, mais você pode cobrar pelo seu trabalho, na teoria. Então, se você tem interesse em algum animal específico, é bom você começar a ficar de olho nisso. Então, tem pós-graduação, né? Tem especialização em roedores, em lagomorfo, em aves, em psitacídeos, por exemplo, que é mais específico ainda do que só aves. Tem, enfim, muitas coisas, répteis, muita coisa bem legal, inclusive, até marinhos, né? Como eu falei. Como toda profissão tem um conselho pago e ele é estadual. Então, por exemplo, se eu pagar o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária daqui do Rio, eu não posso atuar em outro estado. Eu vou ter que tirar uma licença, fazer alguma coisa. Essa parte burocrática eu não sei muito, tá? Valores também não adianta eu falar porque todo ano muda, mas é caro. Até porque você paga por um ano, né? Anuidade sempre, todo início do ano você vai lá tirar seu dinheirinho para pagar seu CRMV. Mas, enfim, se você for viajar, alguma coisa assim, você tem que também tá atento a isso, porque você não pode atuar em duas regiões ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma burocracia lá para pagar mais, enfim. Essa parte eu não sei. Uma coisa meio óbvia que eu vou falar bem básica aqui, mas que muita gente me pergunta, é se veterinário pode dar injeção, essas coisas todas. Claro, gente, é medicina veterinária, é a área da saúde, como eu comentei. Então, o veterinário é habilitado a dar vacina, injeção, medicamento, fazer cirurgia, fazer procedimento. Então, tudo relacionado à medicina ele faz. Inclusive, ele é habilitado para isso. Você sai da faculdade podendo fazer isso. De novo, tem especializações, você pode fazer especialização em cirurgia, em dermatologia, não sei o que lá. Mas você sai meio que habilitado a tudo. Isso é um diferencial, aguardem, porque tem uma coisa diferente em biologia. Então, se você quer essa parte de medicina, já escolhe veterinária, porque é a área para você, já que biologia não tem isso. Agora, sobre a faculdade de veterinária, é um curso considerado caro, porque ele é muito complexo, ele tem que ter animal vivo para você mexer, e todos os equipamentos, né, tem que ter curral, tem que ter animal mantendo lá, então é caro. Tem que ter microscópio, tem que ter laboratório de 1001 coisas. Geralmente tem estágio também lá. Então, assim, é um curso caro, querendo ou não, porque, de novo, é medicina veterinária. Geralmente são 10 períodos e o último período é sempre estágio. De novo, eu tô falando da minha experiência, né? Vai que outro lugar é diferente. Mas o estágio final em veterinária é dividido em áreas, justamente para você ter um pouco de experiência em tudo. Então, se são 300 horas, você divide em 4 ou 5 áreas. Então, tem clínica de pequenos, clínica de exóticos, radiografia, ou seja, imagem no geral, né? Radiografia e ultrassonografia, que a gente aprende na faculdade. Tem, enfim, clínica de sei lá o quê. Então, assim, é sempre dividido. Pelo menos na minha faculdade, tá? De novo, eu estou falando da minha experiência, sempre tem que reforçar isso, porque vai que alguém fala, porque na minha faculdade não é assim. Tudo bem, mas na minha era. Então, eu tô falando da minha experiência. E é isso, o estágio é dividido no último período entre várias áreas para você saber um pouco de tudo. Que é impossível, né? Porque é muita coisa, mas enfim, eles tentam. A grade depende da faculdade, também parece uma coisa meio óbvia de se dizer, mas é importante falar. Então, por exemplo, a minha faculdade era mais focada em silvestres, porque tinha estágio de silvestres, tanto que eu aprendi a pegar 1001 bichos lá. Nem sempre a faculdade vai ser assim, então você tem que dar uma olhada na sua faculdade de interesse antes, ver a grade, ver se tem, porque eu quero pequenos. A maioria das faculdades foca em pequenos, tá? Porque é a coisa mais básica que existe, cachorro e gato. Você tem que saber cachorro e gato de lavada, assim, porque é o que todo mundo tem, é o que todo mundo mexe. Mas ao longo da faculdade você pode, sim, ver alguma grade diferente. Tipo, eu quero aprender sobre silvestres. Às vezes tem um curso sobre isso lá. Ou pequenos ou grandes, enfim. Depende da sua
área de interesse e depende do que a faculdade foca. Então é importante você ver isso antes, porque vai te poupar muito tempo. Até pra você ver, não gostei dessa, gostei dessa. Até pra você ver, inclusive, também o horário, né? Tem faculdade diurna, tem faculdade noturna, onde ela fica, porque tem muita coisa importante pra você ver aí, inclusive deveria ser presencial. É uma treta à parte, não vou comentar sobre isso, mas enfim, aula prática pelo menos tem que ser presencial, né? Outra coisa importante para ver na grade da faculdade, para você ir lá conhecer, é estágio. Então não adianta nada a sua faculdade ser super legal se você não tem possibilidade de fazer estágio ou lá dentro ou lá fora. Então, se sua faculdade, a minha, por exemplo, tinha clínica de grande porte, tinha clínica de silvestres e tinha clínica de pequenos. Então você podia escolher qualquer área lá dentro, porque você podia só ir para a faculdade, se tivesse horário lá você organizava e ficava lá aprendendo na clínica. Tem faculdade que não tem isso, porque é muito pequeno, porque é muito caro, não consegue manter. Então é importante dar uma olhada nisso também. E também os acordos que tem do lado de fora. Claro que estágio de hora complementar, ninguém vai pedir para você assinar nada. Então assim, eu posso fazer inclusive um vídeo sobre estágios, porque é interessante. É bem interessante mesmo, muita gente tem dificuldade e me pergunta sobre isso. Mas enfim, é bom saber também as opções do lado de fora. Se tem uma clínica perto, se tem a área que você quer perto, se você consegue fazer estágio, se fica viável para você ir e voltar, fazer faculdade, não sei o quê. Então, importante. É um curso que tem bastante aula prática, muita mesmo. Inclusive é o certo, né? Porque como é que você vai se formar sem ter mexido num bicho? Isso conta para laboratório também, tá? Então, se sua faculdade for muito pequena, por exemplo, tem uma faculdade na Barra da Tijuca que não tem campo de animal. Então, quando eles têm aula prática, pelo menos até onde eu saiba, né? Não sei se isso mudou, eles levam o pessoal para outro lugar, acho que é Vargem Pequena, para fazer a aula prática lá, porque lá tem bicho. Então também muitas das vezes eles terceirizam esse setor justamente porque eles não têm grana ou não têm espaço para manter animal no campus certinho. Então eles levam para outro lugar. E também ver os laboratórios, né? Isso também é de suma importância, ver se o equipamento é novo ou pelo menos ok, que funciona, não está metade quebrado. Se tem os equipamentos todos ou pelo menos um pouco de cada coisa, porque não adianta você aprender sobre tal coisa no microscópio específico e lá não ter. Então você vai aprender tudo na teoria e isso não é certo. Ainda mais se você está pagando por isso. E por último, sobre veterinária, você sai como generalista, ou seja, você sai sabendo um pouquinho de cada coisa, principalmente pequeno porte, ou seja, cachorro e gato. E se você quiser ser especialista, claramente você tem que fazer uma especialização, ou seja, quero fazer especialização em tubarões. Então você sai e faz um curso, uma pós-graduação, uma graduação, como é que fala, gente? Mestrado, doutorado, enfim. Pode fazer tudo isso, tá? Em um animal específico ou uma área específica. Então, assim, de novo, quanto mais você fizer isso, mais você pode cobrar pelo seu trabalho. Então, um veterinário especialista em tubarão ganha muito mais do que cachorro e gato, na teoria. Agora vamos para a biologia, que é a parte que mais me interessa. É uma profissão também muito ampla, você pode escolher desde as mais conhecidas, tipo trabalhar com ecologia, trabalhar com bichinho mesmo, monitoramento, pegar, analisar, medir, enfim, ver como é que está a espécie, a população. E também tem as mais diferentes, que nem todo mundo sabe, que é trabalhar com taxonomia, que é você categorizar uma espécie, um gênero, uma família, enfim, que é bem difícil, sistemática é muito difícil em biologia. E claro, também tem gestão de zoológico e museu, você pode ser curador de museu, inclusive sendo biólogo. Pode trabalhar com turismo, principalmente ecoturismo, né, que está crescendo cada vez mais, espero que cresça cada vez mais, e também com pesquisa, tecnologia no geral, enfim, tem muitas áreas bem legais em biologia. E isso vale tanto para organismos grandes, tipo, você pode trabalhar com população de rinoceronte africano e também pode trabalhar com micro-organismos, então você pode trabalhar com laboratório ou até in natura mesmo, você coletar pequenos fungos na natureza. Gente, biologia é incrível, eu vou puxar sardinha para biologia porque, assim, que outra profissão você poderia pegar desde um organismo microscópico até, sei lá, um negócio gigantesco como um elefante, sabe? É incrível. Até porque não é só animal que você pode trabalhar, animal e planta, né? Porque muita gente também gosta de planta. Mas também com o meio ambiente no geral. Então você pode trabalhar também com recursos naturais. Isso também entra em ecoturismo, né? Que é bem legal. E a gente precisa muito de gente nessa área, porque a gente sabe que o planeta tá em crise aí, né? Então quanto mais gente responsável trabalhando, melhor. É uma área de biológicas, eu sei que parece meio óbvio de falar, mas é sempre importante ressaltar, ou seja, tem muita coisa relacionada a seres vivos nas matérias. Então, como eu falei, pode ser focado em animal, pode ser focado em pessoas, pode ser focado em plantas, pode ser focado em biologia marinha, em ciências biológicas no geral, enfim, muitas matérias, muitas alternativas. Biólogo ganha bem? Depende.
Tem área que ganha muito bem, tem área que ganha mal, depende muito da necessidade, do atendimento também do biólogo, porque tem áreas que precisam de muito biólogo e tem pouco, então você vai receber mais sim. Tem áreas novas, então que também vão receber mais porque tem que ser mais atrativo. Tem áreas que já estão saturadas, então assim, depende muito. Tudo depende também da sua especialização, porque como eu falei, quanto mais especialista, mais vão se valorizar, mais vamos nos valorizar. Biólogo não lida com a saúde individual do ser vivo. Então, lembra aquela história que eu falei que veterinário pode vacinar, operar, dar medicamento, injeção, não sei o quê? Biólogo não pode. Então, tá aí uma diferença importante para quem quer escolher essa área, às vezes isso é até decisivo. O conselho é o CRBio, que é o Conselho Regional de Biologia. Então é a mesma história, também tem uma anuidade para pagar, é caro. Muita gente reclama, inclusive, desse órgão, mas eu não vou entrar em detalhes. E você precisa pagar para atuar, é basicamente isso. E também se você for para outro estado, algum lugar assim, você tem que fazer a burocracia para trocar de estado, para ir por um tempo e voltar, enfim, essa parte não sei de burocracia. Mas é mais barato que veterinária. Agora, sobre a faculdade em si, o curso é mais barato que veterinária, então geralmente é um pouco mais acessível, ainda mais que tem a versão EAD, que eu não concordo, principalmente quando não tem prática. Eu acho que prática tem que ser presencial. Se você for fazer uma faculdade EAD, que realmente ela facilita muita coisa para quem trabalha, para quem tem filho, não sei o que lá, mas eu acho que pelo menos a prática tem que ser prática, né? Tem que ser presencial, porque é muita coisa que você precisa aprender e você precisa mexer, então não adianta você fazer uma faculdade toda EAD, porque você não vai ter essa prática como alguém que fez presencial. É injusto, em parte mas é a vida, né? Porque imagina você fazer uma faculdade de medicina EAD. Não tô querendo desvalorizar EAD, nem quem fez EAD, só tô falando que a prática é muito importante, porque tem coisas que você só consegue fazer ali pegando. Quando você mexe com vidas, seja humanas ou animais, botânicas, enfim, você tem que mexer sim para aprender. Então, é outra questão aí do EAD. Geralmente são 8 períodos e o estágio é um pouco mais livre, não é tão engessado. Claro, tem matéria de estágio, mas você não precisa obrigatoriamente pegar no último período, até porque na minha faculdade, por exemplo, ela está envolvida com TCC, porque na minha faculdade eu não faço monografia, eu faço um artigo científico. Olha que legal. Dá muito mais trabalho, mas assim, eu acho que é mais gratificante, até porque a gente aprende a ser cientista. E a gente faz alguma coisa para a sociedade também, porque a gente pode publicar, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre corais, que é muito interessante, foi um dos temas que eu cogitei, mas é muito difícil. A gente pode publicar e tentar ajudar os corais, tentar ajudar o planeta, e isso é muito legal. Inclusive é importante vocês verem na faculdade de vocês, né, como é que é a monografia, se tem, se não tem, porque eu acho que não é obrigatório, mas se tiver e for nesse estilo, eu acho bem legal. Mas voltando para o estágio, tem sim, tem estágio obrigatório, que é o supervisionado 1 e 2, pelo menos na minha faculdade é assim, e tem os estágios que você pode fazer por fora, que são horas extras, então elas entram como, esses estágios entram como hora complementar, que você também precisa fazer ao longo da faculdade, que eu esqueci de falar isso em veterinária, você tem tipo 300 horas que você precisa fazer extras, então, de horas complementares, né, então você pode botar qualquer coisa, simpósio entra, monitoria entra, como é que fala? Palestras que você assistiu e você recebe o certificado, tudo isso entra como hora complementar, seja em biologia ou veterinária. E tem uma hora mínima para fazer. Acho que em biologia são 200 e poucas. E, enfim, além do estágio obrigatório, né? A grade também depende da faculdade, então dependendo do seu foco é importante você dar uma olhada antes. Tem gente que quer anatomia humana, né, como eu falei. Por que eu falo anatomia humana? Tem gente que quer estudar mais pessoas, então a faculdade pode ser focada nisso. Tem faculdade mais focada em botânica, mais em animal, não sei o que lá. Então é importante você dar uma olhada, porque se você não quiser tal matéria, não é matéria, né? Se você não quiser tal foco, às vezes é importante você dar uma olhada em outras faculdades para ver se tem mais o que você quer, sabe? Porque assim, matéria que a gente não quer, sempre vai ter, mas o importante é você saber, quando eu me formar eu posso trabalhar em biologia marinha, eu posso trabalhar em botânica, eu posso trabalhar... Tem licenciatura também, tá? Isso é muito importante, que eu acho que eu botei num dos pontos, mas eu já vou adiantar aqui, que biologia você pode fazer licenciatura e bacharelado. Bacharelado você sai como biólogo normal, e licenciatura você pode dar aula. E isso é muito importante, principalmente para quem quer lidar com crianças, né? Porque é muito importante você dar aula, você devolver também para a sociedade nesse quesito. Então, meu sonho é ser professora de escolinha. Faça licenciatura, senão você não pode dar aula.
Ainda sobre a faculdade, também é importante você ir lá visitar, ver as instalações de novo, ver se tem laboratório, se os microscópios estão ok, se tem os equipamentos legais para você fazer, placa de Petri, se está tudo certinho, tudo limpo. E também para ver se tem projeto de iniciação científica, que é muito importante, ou algum tipo de estágio na sua faculdade, porque não adianta nada também você ir para uma faculdade e não poder aproveitar aquilo ao máximo. Então, não tem nenhum projeto. Ou quero entomologia, né, que é o estudo de insetos. Minha faculdade não tem nada, minha faculdade é interesse. Então eu vou procurar outra que possa ter alguma coisa assim. De novo, sempre vai ter matéria que a gente não quer, ou não necessariamente vai ter tudo que a gente queira, tipo, esse exemplo dos insetos. Mas às vezes você consegue um estágio por fora, então é importante ver isso. Outro ponto importante de biologia, que também tem a ver com aula prática, é saída de campo. Tem essa diferença porque saída de campo você basicamente vê o que vê em aula, só que na realidade. Então, por exemplo, se você está estudando Mata Atlântica, você sai para fazer uma aula de campo na Mata Atlântica. Isso é muito legal, são as minhas aulas favoritas. Eu até prefiro do que aula em laboratório, mesmo gostando também, porque eu acho que você aprende muito mais na realidade. Então você vai lá, pega a plantinha, pega o bichinho, você estuda, você tira foto, você, enfim, faz relatório depois. Então isso é bem legal, eu acho que isso é um diferencial muito grande em biologia que me atraiu bastante. Eu fico sempre animada para ter aula prática, saída de campo, né? Ainda mais quando é de mergulho, que são as melhores. Saudades. E você sai como generalista, como sempre, né? E de novo, se você quer uma especialização, vai atrás depois. E quanto mais especialização você fizer, mais valorizado você será. Agora falando um pouco sobre a minha experiência aqui, que eu acho que vai ajudar muita gente, porque muita gente pode pensar como eu pensava e aí revirar a vida de cabeça para baixo, porque foi o que aconteceu comigo. Então isso pode ajudar vocês a escolherem direto sua faculdade. Desde pequenininho eu achava que veterinária era o caminho, porque meu pai é médico, meu pai era cirurgião, então eu gostava muito dessa área. Eu sempre quis ser veterinária para salvar os animais. Eu acho que eu já contei isso em outro vídeo, mas eu tô repetindo aqui para ajudar. E eu nunca via biologia como outra opção, porque eu sempre achei que eu fosse fazer biologia marinha como segunda opção, porque eu sempre amei o mar. Inclusive eu prefiro o mar do que a terra em alguns momentos. É questão de gosto pessoal mesmo, eu amo animal marinho, sempre gostei. Eu tive experiências marinhas que transformaram a minha vida quando eu era pequena. Eu acho que eu já contei num vídeo, eu vou deixar aqui em cima. Mas enfim, eu sempre quis fazer biologia marinha como segunda opção. Então, para vocês terem uma ideia, no Enem eu botei veterinária em primeiro e segunda opção eu botei artes plásticas. Acho que foi isso. Passei nas duas, mas porque eu achei que eu queria artes como extra, né? E biologia marinha eu já sabia que eu ia fazer como segunda faculdade, então eu nem me preocupava. Nem pensei, e se eu fizer primeiro? Não, eu ia fazer veterinária e depois biologia marinha. Ok. Porque eu acho que muita gente tem esse pensamento de, eu vou fazer veterinário porque eu amo o bicho. Começa por aí que nem sempre é o necessário para você fazer veterinária, tá? Você amar bichos não é o suficiente. É triste, realidade, né? Mas é verdade nua e crua. Porque não necessariamente você vai gostar de sangue, você vai gostar da rotina da clínica, você vai gostar de mexer com bicho, porque às vezes você gosta de um bicho, mas não de todos, e você tem que pegar vários para aprender. Então não é só o que você gosta, que eu já reforcei isso várias vezes ao longo do vídeo. Então assim, você pode também não ter aptidão para isso. Então é importante, de novo, você ver todas as opções, que não foi o que eu fiz. Eu não me arrependo, porque eu não me arrependo de ter feito veterinária, por causa da experiência toda, até porque eu cortei matéria. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando como teria sido minha vida se eu tivesse feito biologia marinha assim, direto. Seria muito diferente, claro, mas enfim, eu só tô falando isso pra vocês meio que se prepararem, né? Porque vai que vocês têm essa duvidazinha na cabeça e precisavam daquele empurrão de tipo, e se eu testar outra coisa nova, sabe? Às vezes é necessário pra gente, pra mudar nossa vida e pra gente seguir o que quer no fundo. Então o que aconteceu? Eu fui reparando que para salvar os animais, conforme eu fui crescendo, eu não precisava fazer medicina veterinária obrigatoriamente. Porque você não precisa salvar um animal só com cirurgia, só consertando uma patinha, sabe, dando vacina, não sei o quê. Eu gostei mais da parte biológica, então eu gostava de pensar, putz, e se eu tentar ajudar as tartarugas marinhas, que até hoje vocês sabem que é um dos meus focos. E se eu, sei lá, montar um biótopo para tentar salvar, reproduzir em casa tal bicho? E se eu pesquisar sobre poluição marinha? Outras coisas, eu tô falando marinho porque é mais meu caso, tá? Mas pode ser Mata Atlântica, pode ser Pantanal, Amazônia, um bando de coisa. E aí eu fui mudando meu pensamento do tipo, eu não preciso fazer veterinário para salvar os bichos, eu posso salvar de outro jeito.
E eu quero mexer com bicho de qualquer jeito. Então, e se eu fizer biologia, focada em marinha? E aí foi quando eu tava lá em Portugal e eu mudei todo o meu pensamento e eu mudei o exame nacional que eu ia fazer, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre isso, minha experiência lá. E, enfim, aí foi quando tudo mudou e eu pensei, não, eu quero ser bióloga mesmo. E todos os meus amigos me apoiaram, minha família, claro. Minha mãe mesmo falou, eu sempre achei que você tivesse muito mais cara de bióloga do que de veterinária. E eu acho que é uma aptidão, como eu falei, eu acho que é um talento natural. Claro, tem muito esforço envolvido, muito estudo, mas o que eu quero dizer é que às vezes você quer uma coisa e esquece totalmente a outra, e às vezes a outra coisa é pra você, ou pelo menos pra você dar uma olhadinha, sabe? Não precisa nem mudar de curso, mas às vezes só você olhar por curiosidade já é super válido, porque não custa tentar. Então, essa foi minha experiência, por isso que eu troquei de curso. Eu acho que foram esses pontos que eu ia falar só um instante, que eu vou ver minhas anotações. E é isso, tudo depende do seu ponto de vista, do seu foco, do que você quer fazer, do que você não gosta de fazer. Porque realmente, se você não gosta de sangue, veterinária vai ser um pouco complicado. Se você não gosta, por exemplo, de plantas, biologia vai ser um pouco complicado, porque obrigatoriamente tem que ter isso na faculdade. Claro, tem mais ou menos, depende do foco. Mas é isso, falei muito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês sabiam de alguma coisa, se vocês querem que eu fale de outra, focar mais em alguma coisa. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!